Hoje eu vou te mostrar por que ainda você não compreendeu a Bíblia. Hey! Eu sou o Bispo Márcio Rogério, nós estamos aqui em mais um encontro de estudo da Palavra de Deus, de aprendermos mais, mergulharmos na Palavra de Deus. E hoje eu vou te mostrar por que você ainda não conseguiu compreender a Bíblia. Talvez seja a maneira mais clara, né, para que você possa entender a Bíblia dentro do seu contexto, né? A Bíblia é um livro muito difícil, né, de ser compreendido, né? Você precisa estudar, você precisa saber o contexto da palavra de Deus, você precisa saber interpretar a palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. A Bíblia tem que ser interpretada. Não é à toa que na teologia existem 2 temas da teologia, que é a hermenêutica e também a exegese, que fazem essa interpretação das Escrituras, né. E hoje eu quero te mostrar de uma maneira bem simples, para que você entenda, compreenda realmente e contextualize a palavra de Deus, né, porque a Bíblia mostra a velha aliança, mostra a nova aliança, mostra Jesus, mostra Moisés, a lei, a graça, e nós precisamos separar essas coisas, para que possamos compreender as Escrituras. Então vamos lá? Para que você possa compreender a palavra de Deus, você precisa dividir, em 2 colunas, né. Eu sempre faço isso para ensinar as pessoas como compreender a Bíblia. Você divide em 2 colunas, né. De um lado, a nova aliança, do outro lado, a velha aliança, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós precisamos entender onde nós estamos, né, em qual passo dessa coluna que nós estamos, né. Precisamos contextualizar. Nós somos judeus, se somos gentios, se estamos na velha aliança, se estamos na nova aliança, se, somos da circuncisão ou da incircuncisão. Quando você compreende tudo isso, você passa a entender a Bíblia de forma mais clara. Você passa a interpretar a Bíblia de forma mais clara. Então vamos entender como, eh, como dividir, né, fazer essa divisão entre a nova aliança e a velha aliança. Lembrando sempre o seguinte, nós não estamos dividindo aqui, fazendo essa divisão da nova aliança, da velha aliança, para desprezar a velha aliança, né, e dizer que nós só acreditamos na nova aliança, de forma nenhuma. É somente para que nós possamos compreender, né. Então preste bem atenção, eu não estou aqui desprezando a velha aliança, né, mas estamos apenas aqui, trazendo uma compreensão para que você possa interpretar melhor e contextualizar a Bíblia. Então vamos ver, ó, vamos ver? Então preste bem atenção. Quando a gente fala sobre nova aliança e fala sobre velha aliança, nós estamos falando sobre o velho pacto e o novo pacto. No livro de Hebreus já falava sobre isso. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 8. Hebreus no capítulo 8, no versículo 6 6 e 7 diz assim: olha, agora com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Então Jesus, ele é o mediador nessa nova aliança, né, que é instituída em melhores e superiores promessas. Ele agora é o mediador dessa nova aliança. Porque se aquela primeira aliança, a lei, ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ele está falando que a primeira aliança, ela teve defeitos, né. E aí no versículo 13 diz assim, olha: "Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer." Então, ele fala da nova aliança e da velha aliança, e que a velha aliança, ela já está ficando, velha, né, está ficando antiquada e envelhecida, está prestes a desaparecer. Então nós começamos por isso, né, a nova aliança e a velha aliança. Nós fazemos parte da nova aliança e não da velha aliança. Nós estamos depois de Cristo, depois da cruz, né, de Cristo. Então nós fazemos parte da nova aliança. E nós somos gentios.
e não somos judeus. Então é importante nós entendermos isso. Hoje, a igreja, ela está muito misturada, judaísmo com aquilo que é a doutrina da graça de Deus. Por isso que está muita confusão dentro das igrejas. As pessoas estão misturando as coisas relacionadas aos judeus com os gentios. Então nós não somos judeus, nós somos gentios, né? Então há uma diferença entre judeus e gentios. Há uma mensagem para os judeus e há uma mensagem para os gentios. Há um apóstolo, que é o apóstolo para os judeus, nós vamos ver aqui, e há um apóstolo, que é um apóstolo para os gentios, que é o apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender que nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós não temos que trazer todas aquelas coisas, as festas, né, tudo aquilo, todas aquelas cerimônias, tudo aquilo que os judeus eles têm ali de cumprir, nós não precisamos, porque nós somos gentios. Então, quando você começa a separar, você já começa a compreender mais a Bíblia Sagrada. Então, nós fazemos parte da nova aliança e somos gentios, não somos judeus, né? E na nova aliança, quem é o mediador dessa nova aliança? O mediador dessa nova aliança é Jesus, né? A palavra de Deus diz assim: Jesus veio, Moisés trouxe a lei, mas Jesus, ele trouxe a graça e a verdade. Nós acabamos de ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8, né, no versículo 6 e 7, que Jesus é o mediador dessa nova aliança, né? Então, não mais Moisés, mas Jesus agora, ele é esse mediador, ele é o sumo sacerdote, né? Como diz a palavra do Senhor. E nós fazemos parte também, todos aqueles que são gentios, que são da nova aliança, do qual Jesus é o mediador, nós fazemos parte da graça de Deus. Jesus, ele veio trazer a graça. Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, há uma diferença entre a lei e a graça. Nós estamos vivendo hoje a graça depois da vinda de Cristo, e não mais a lei. Não mais debaixo de todas aquelas ordenanças, daquelas cobranças, daquelas imposições, daquele julgo que a lei trazia sobre ela. Hoje nós vivemos a graça em Cristo Jesus. Somos justificados neles, nos tornamos sacerdotes reais em Cristo Jesus. Então há uma grande diferença nisso. Hoje muitos cristãos nós todos que vieram agora depois de Cristo, estão agora na época da graça, né, depois de Cristo Jesus. Mas tem muitos cristãos, muitas igrejas, muitos irmãos que ainda estão vivendo como se estivessem na lei, debaixo de julgo, debaixo de imposições, fazendo todos aqueles ritos, né, todas aquelas práticas judaicas, né. Então a gente está vendo hoje aí uma igreja judaizante, e não uma igreja vivendo na graça de Deus. Então você compreende, você está compreendendo como é importante você saber fazer essa divisão, né, entre o novo e o velho, entre a velha aliança e a nova aliança? Você está gostando desse conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para que essa mensagem possa ir também para outras pessoas. Então, vamos continuar, gente. Nós somos do ministério da incircuncisão e não da circuncisão. A circuncisão era um sinal que era feito nos judeus, né. Então, no Novo Testamento, há uma divisão entre a circuncisão e a incircuncisão. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículos 7 e 8, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, a Paulo, né, eh, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. Então Pedro, né, ele pregava o evangelho para os judeus da circuncisão, e Paulo pregava o evangelho para os gentios da incircuncisão. Então nós não fazemos parte da circuncisão. Por isso que o apóstolo Paulo,
ele repreende no livro de Gálatas o apóstolo Pedro, porque ele estava sendo insensato, porque ele sendo judeu, vivia com os gentios e queria obrigar os gentios a viverem como judeus. Então nós que somos gentios, nós não precisamos viver como vivem os judeus. Nós fazemos parte do evangelho da incircuncisão. Você está compreendendo? Então, nós não temos que estar debaixo do jugo da lei, desse evangelho da incircuncisão. E tem muitas igrejas, né, com pessoas que não têm, esse sangue israelita, estão muitas vezes sujeitando e obrigando os irmãos a viverem como judeus. E foi isso que Paulo repreendeu a Pedro, né? Pedro sendo judeu, obrigando os gentios a viverem como, eh como judeus, né. Ele repreendeu duramente a Pedro na frente de todos. Então nós não fazemos parte desse evangelho da circuncisão, mas da incircuncisão. Como eu disse também, Paulo, ele é o apóstolo da graça de Deus. Há um apóstolo, que é o apóstolo que pregou aos judeus, como nós lemos aqui no livro de Gálatas, que é o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo é o apóstolo que escreveu as 14 epístolas, né. Alguns não atribuem ali o livro, de Hebreus a Paulo, né, mas, praticamente nós temos quase certeza que foi escrito por Paulo, né, o livro de Hebreus. Então ele escreveu toda a doutrina para a igreja, o ensinamento sobre a graça, né. Ele não esteve ali com Jesus, mas ele trouxe a revelação do Cristo ressuscitado. O próprio Jesus revelou-se a Paulo. Ele apareceu a Paulo, né, em determinado momento, se revelou a ele, né, e revelou esse evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. E todos aqueles que são da nova aliança, né, que são gentios, que estão debaixo da graça, que seguem, né, essa doutrina trazida pelo apóstolo Paulo, eles também são da fé, e não das obras da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque na lei exigia que as pessoas fizessem obras de justiça para serem justificados, né. Abraão, ele foi justificado pela fé, e não pelas suas obras, mas pela fé, por ele ter crido. Mas os judeus eram justificados pelas obras da lei, por causa de Moisés. Mas nós que vivemos na graça de Deus, nós vivemos por fé. Então é importante você entender isso, né. Nós não precisamos mais hoje de estarmos debaixo de obras de justiça, nós somos justificados pela graça de Deus. A Bíblia diz assim: "Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus". Então nós vivemos hoje numa nova aliança, aonde nós não precisamos mais estar debaixo de obras da lei. Essas obras da lei é somente para quem estava vivendo na velha aliança, né. Então hoje nós não vivemos mais debaixo de sacrifícios, não vivemos mais debaixo de, obrigações, né, de guardar sábados, luas, porque nós vivemos hoje de fé em fé, através de Cristo Jesus. Aqui mostra também, quem está vivendo na graça, ele não vive mais de sombra, mas vive de realidade. Nós vamos depois, num outro vídeo, falar de forma mais clara sobre cada uma dessas divisões aqui, para que você compreenda melhor. Mas veja bem, hoje nós não vivemos mais a sombra daquilo que viria. A lei, ela era a sombra daquilo que viria. O velho pacto, a nova aliança, era a sombra de tudo aquilo que viria. Então muitas coisas no Velho Testamento apontavam para o Novo Testamento, para a nova aliança. Então, muitas coisas no Velho Testamento, a maioria das coisas do Velho Testamento, são sombras de uma realidade que viria no Novo Testamento. Então nós vivemos hoje num pacto, numa nova aliança, aonde nós vivemos de bens já realizados. O próprio Cristo, todos aqueles no Velho Testamento, eles viveram na esperança, viveram, na promessa, na expectativa, mas eles não viveram a realidade. Nós hoje vivemos a realidade, vivemos essa nova aliança em Cristo Jesus, né.
pela fé. E aqui mostra também que nós estamos, eh, depois da cruz e não antes da cruz. Isso é tão óbvio, gente, mas é uma coisa que muitas pessoas eh, não estão se posicionando dessa forma. Então, a grande diferença entre depois da cruz e antes da cruz. Agora, depois da cruz, nós somos justificados, nós somos sacerdotes reais. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que eu e você, né, a igreja, ela é uma grande família de Deus, né, nós somos santos do Senhor Jesus. Então, nós estamos hoje depois da cruz e não antes da cruz. Olha, se você está gostando desse conteúdo, se você está compreendendo isso, né, eu queria que você curtisse, compartilhasse, que você comentasse, né, aqui no nosso canal. Coloque aqui a sua dúvida, coloque aqui a sua pergunta, tá? Para que nós possamos estar aqui, respondendo você e falando com você. Você sabe que muitas pessoas não compreendem a Bíblia, como eu disse aqui no começo, porque não fazem essa divisão. A partir do momento que você conseguir enxergar essa divisão aqui de nova aliança, velha aliança, gentio, judeu, Jesus, Moisés, lei e graça, você vai compreender o evangelho de uma forma mais fácil. Hey!